Breve biografia de Juarez Barroso. Juarez Távora Barroso de Albuquerque Ferreira nasceu em Pernambuquinho, na Serra de Baturité, Ceará, a 19 de outubro de 1934. Faleceu no Rio de Janeiro, capital, em 18 de agosto de 1976 e deixou apenas 3 livros: Mudia Panchico e o Resto do Pessoal, de 1969, Joaquim um Gato, de 1976 e Doutora Isa, de 1978. O escritor foi tema do mestrado de Amélia Soares de Almeida Landim, em 2000, pesquisa realizada na Universidade Federal do Ceará, UFC, sobre a orientação do professor Dr. Luiz Tavares. A dissertação deu origem à publicação do perfil biográfico de Juarez Barroso, publicado pelas edições Demócrito Rocha, na coleção Terra Bárbara. A pesquisadora Amélia Landim desperta para a relevante posição que o cearense ocupa nos cenários da música popular brasileira, na literatura, e alerta para a necessidade de continuidade de pesquisas em torno do autor. Abre aspas. Suas crônicas estão espalhadas, merecendo de há muito um trabalho de coleta, para que, reunidas em antologia, guardem a memória de uma época, ficando também ao alcance dos apreciadores de Juarez Barroso, mais uma obra para o encantamento com sua linguagem e estilos peculiares. Fecha aspas. Landim 2000, página 53. Tímido, boêmio e profícuo leitor, Juarez Barroso cursou Ciências Jurídicas e Sociais de 1954 a 1958 na Universidade Federal do Ceará, época em que iniciou paralelamente a carreira dedicada à literatura e à música, surgindo em meio à geração posterior ao Grupo Clã. Em 1957, Juarez ganhou seu primeiro concurso com a crônica Mãe, promovido pela Gazeta de Notícias em Fortaleza. Outra premiação no ano seguinte veio com o conto O Trato, inscrito no concurso do Boletim Bibliográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Sobre sua estreia, Amélia Landim reproduz a correspondência entre Juarez Barroso e Caio Porfírio Carneiro. Abre aspas. Então a turma gostou do trato? Por aqui, o Moreira Campos me deu os parabéns com aquela prodigalidade de palavras tão própria dele. Toda vez que se encontra comigo, fala no conto. Fecha aspas. Landim 2000, página 27. Em 1958, na Rádio Verdes Mares, movido pela admiração ao sambista Noel Rosa, Juarez Barroso iniciou seu envolvimento mais aproximado com a música, através de pesquisas para o programa Antologia da Música Popular Brasileira, que abordava a música nos anos de 1930 e 1940. Foi nessa época que o jovem Juarez passou a exercer diversas atividades na Rádio Dragão do Mar, onde fez, em parceria com Blanchard Girão e Paz de Castro, o trio de redatores do programa O Contador de Histórias. O programa Nós e os Outros, além das crônicas editoriais, que eram lidas por Vladimir Xavier. A pesquisadora Amélia Landim enfatiza o reflexo de seu talento, já no início da carreira. Abre aspas. Os conhecimentos sobre o assunto, já em seus primeiros artigos, chegaram a impressionar o crítico musical José Ramos Tinhorão. Juarez conhecia chácaras, modinhas, boleros, chulas, valsas, sambas e cantigas de carnaval. Fecha aspas. Já contista e radialista, conhecido na capital cearense, em 1959 decide partir para o Rio de Janeiro. É deste ano a carta escrita a Caio Porfírio Carneiro, onde ele afirma a finalização de um conto intitulado O Barbosinha na pequenina e feliz localidade de Cajueiro, texto ainda não localizado. Já no Rio, ingressou no Diário Carioca como copydesk, mas volta para o Ceará no ano seguinte. De volta a Fortaleza, Juarez retoma suas atividades na Gazeta de Notícias, onde passa a assinar a coluna Quermesse e na Rádio Dragão do Mar. 2 anos depois,
regressa ao Rio de Janeiro para trabalhar no corpo editorial de O Globo, novamente retornando com brevidade. Abre aspas. Através de suas crônicas, Juarez se mostrava por inteiro. Falava de sua profunda admiração pelos poetas populares Moisés Matias de Moura, Joaquim Batista de Sena e pelos sambistas. A seu ver, Noel Rosa era um poeta do samba. Cita também Vadico, parceiro de Noel e Ciro Monteiro, o intérprete das músicas de Geraldo Pereira. Juarez também é apaixonado por futebol. Considerava-se um botafoguense angustiado. Assim, há várias crônicas dedicadas ao assunto, expressando sua admiração por Pelé, Garrincha e particularmente Amarildo, revelação da Copa do Mundo de 1962. Fecha aspas. Esta não é a primeira experiência de Juarez Barroso no Rio de Janeiro. Embora nascido no Ceará, os primeiros anos de sua infância foram vividos na capital fluminense, onde estudou no Colégio Metropolitano, no Meier. Somente com a morte do pai, o tenente do Exército José Carlos Ferreira, em 1943, a família composta agora somente pela mãe, Clélia Barroso de Albuquerque Ferreira, Juarez, com 9 anos, e a irmã Maria Clélia, com 7, volta a Fortaleza, onde se estabelece a Rua Visconde do Cauípe, número 2574, hoje Avenida da Universidade, na casa onde atualmente funciona uma funerária. Somente em 1966, 2 anos após o fechamento da Rádio Dragão do Mar pelo golpe militar de 1964, e já funcionário público do DENOX, Juarez Barroso pede transferência e decide tentar a vida no Sudeste mais uma vez. Chega ao Rio de Janeiro com os originais de Mudinha Panchico e o resto do pessoal, que foram enviados para a editora Civilização Brasileira, sem sucesso. Somente 2 anos depois, com a coletânea de contos premiadas em primeiro lugar no concurso nacional da Livraria José Olímpio Editora, Juarez Barroso ganha definitiva evidência literária. A repercussão na imprensa daquela linguagem refinadamente crítica e bem-humorada, o tom coloquial, as narrativas em flashbacks, além do fato de ter vencido o já consagrado Moreira Campos, que, na ocasião, recebera a menção honrosa com o livro de contos O Puxador de Terços, trouxe notoriedade ao escritor, ao jornalista e ao pesquisador de música popular brasileira. Dono de um texto ácido e cômico, Juarez Barroso transitou com habilidade nos temas de futebol, cultura popular, política, cinema, além, claro, literatura e música. A repercussão do primeiro livro impulsionou o surgimento de novos trabalhos, entre alguns, a redação de notas para a Civilização Brasileira, traduções para a Enciclopédia Barça, a coordenação da editoria reservada à música popular na revista Leitura, da editora Bloch, além do envolvimento como da preparação de um conto para uma antologia da editora Lidador. Abre aspas. Fazia ainda suas pesquisas de música popular brasileira, continuava fazendo crítica literária e ainda arranjava tempo para estudar alemão e francês, porque o inglês ele já era tradutor. Aspas. Foi indo bem no alemão, progredindo bastante. Comecei a ler de novo em francês e a recordar o vocabulário, de que eu andava meio esquecido. Fecha aspas. Landim 2000, página 36. A mudança profissional repercutiu na vida pessoal. Em 1970, Juarez separou-se da esposa Ayrta, com quem teve 4 filhos, Mariana, José Carlos, Juarez e Marília, todos atualmente morando no Rio de Janeiro, e passou a viver com Maria da Penha, um assistente social, também cearense, com quem não teve filhos. Em 1971, Juarez Barroso assumiu a função de redator no Caderno B, do Jornal do Brasil, ficando responsável pelo suplemento mensal Jornal do Livro, publicando semanalmente textos sobre música popular e críticas literárias, em parceria, dentre outros, com o então colunista Carlos Drummond de Andrade, que, referindo-se em entrevista ao respeito do caráter autoral do gênero crônica, disse que, abre aspas,
Crônicas escritas há mais de 100 anos por um cidadão chamado Machado de Assis estão hoje vivas como naquele tempo. Os acontecimentos perderam a atualidade, mas a crônica não perdeu, porque ela traduz uma visão tão sutil, tão maliciosa, tão viva da realidade, que o acontecimento fica valendo pela interpretação que Machado deu. Drummond, 1999, página 13. Apontado por vários críticos como um dos mais atuantes pesquisadores da música popular, Juarez Barroso executou em suas narrativas um mapeamento dos bastidores musicais do samba carioca, que refletem realidades universais da cultura popular, com elementos formados através do ritmo textual, da psicologia das personagens, da pesquisa in loco e da convivência pessoal com grande parte das personagens de suas crônicas. Em correspondência trocada com o amigo José Maria, o escritor cita a pesquisa sociológica a respeito do samba dos anos 1920, intitulada Estácio, os professores do samba. Mesmo não tendo deixado o texto pronto, é possível que haja entre as matérias publicadas neste livro fragmentos da pesquisa testada por Juarez nas páginas dos jornais, prática comum à época, algumas inclusive acompanhadas da bibliografia. Juarez Barroso, além do ofício de cronista, jornalista, crítico e pesquisador musical, envolveu-se com outras formas de expressões culturais, como as artes plásticas e o cinema, linguagem em que deixou o roteiro de um curta-metragem, Esta Cidade de Fortaleza, publicado na Folha Geral em 3 de outubro de 1971. Aspas. Tinha a ideia de escrever um trabalho sobre Noel Rosa, já bastante focalizado biograficamente, porém muito pouco no aspecto artístico. Estava também com a não muito vaga curiosidade a respeito de Newton Bastos, parceiro de Ismael Silva. Pois bem, para escrever sobre Noel, quis dar uma olhada na época imediatamente anterior a ele, ver o que se fazia em música popular no Rio, na fase que ia de 1925 a 30. Danei-me a pesquisar o Estácio, muito decantado e pouco estudado, a fim de saber como o samba havia florescido ali, com toda força naquele período. Pesquisei jornais, conversei com Acebildes Barcelo, Ismael Silva, descobri uma irmã do Newton Bastos, estou com outras pessoas na lista para conversar. De tudo isso, vai sair um trabalho mais ou menos longo, que pretendo publicar na revista Civilização Brasileira em um livro. Landim 2000, página 54. Fim da breve biografia de Juarez Barroso. Audiodescrição: Renata Franco. Narração: Thales Azigon. Edição: Tiago Daniel. Texto publicado no livro Juarez Barroso, o poeta da crônica Canção, organizado por Natécia Rocha. Projeto aprovado no 11º Edital de Incentivo às Artes 2016. Canal Escute e Veja. Narração de contos, crônicas, poesias e audiodescrição de fotografias. Uma experiência estética acessível a pessoas cegas, com baixa visão e idosas. Apoio cultural. Este projeto foi aprovado no 11º Edital de Incentivo às Artes 2016 e recebe apoio da Secretaria Estadual da Cultura, através da Lei 13.811, de 16 de agosto de 2006. Ao lado, a logomarca Ceará Cultura, Secult, e o brasão da nossa bandeira, segundo o Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura.